O tema de hoje é o livro de Jó, parte 8, capítulo 38. Antes de iniciar o estudo do capítulo 38, tenho a dizer que, como eu disse na introdução, lá do primeiro vídeo sobre o livro de Jó, de que eu não esgotaria o assunto, mas me motivei a fazer esse estudo porque eu vejo que ele é desprezado por muitos pastores, rabinos, religiosos, e que não entendem a profundidade que esse livro de Jó contém. Então eu queria incentivar os irmãos que quiserem que possam avançar, que possam ir além deste estudo, que possam aprofundar e descobrir coisas novas. E como eu falei, esse livro de Jó é uma verdadeira faculdade. Ele tem ensinos belíssimos, mas a pessoa tem que estar treinada nos símbolos espirituais da Bíblia. Como a maioria dos religiosos afirmam, e com razão, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, não estamos inventando nada. Estamos apenas pegando os símbolos da própria Escritura e usando nela. Exatamente como prescrito no livro de Isaías. É preceito e mais preceito, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então vamos dar início ao capítulo 38 de Jó, olhando para o slide do verso número 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então nós temos aí em roxo o tetagrama, Yod-Rei Vav-Rei, que é o Yahvé, o Eterno. Temos em marrom a palavra Iov, que é o Jó. E temos em vermelho a palavra Sara, que significa tempestade, vento impetuoso, redemoinho. Guardem bem essa palavra, que nós vamos ver ela nos próximos minutos. Então o Eterno falou com Jó num redemoinho. E nós vamos ver o que significa esse redemoinho. Há duas maneiras do Eterno falar conosco neste redemoinho. A primeira delas é quando nós passamos pela morte do corpo físico. A segunda é quando nós temos um encontro com o Eterno. E que o Eterno se revela a nós, ou em sonho, ou mesmo numa visão. Então essas são as duas formas que o Eterno pode usar, formas que eu conheço, né? Pode ser que tenha outras. Duas formas que eu consigo enxergar hoje de Deus falando num redemoinho com alguém. No caso de Jó, aparentemente não foi a morte física, porque a gente vê nos textos que ele viveu ainda mais alguns anos, onde teve a sua vida restituída. Então, no caso de Jó, muito possivelmente é um encontro com o Eterno, um arrebatamento da sua alma, do seu espírito. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Uma visão que Jó teve, uma revelação do Eterno. Vamos para o próximo slide de 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Vamos ver mais sobre a palavra Sara, tempestade, vento impetuoso, redemoinho. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui está falando da morte de Elias. Elias morreu. Nenhum homem deixa a vida física que não seja pela morte do corpo físico. Segundo o próprio Salmo 89, diz que qual é o homem que pode livrar da sepultura? E Hebreus 9:27, ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Então Elias, como homem que era, um homem normal, um homem natural, foi transladado ao céu, assim como Enoque.
Então observe as palavras aí em hebraico. Em vermelho a palavra Sara, tempestade, vento impetuoso, redemoinho, a mesma lá de Jó, né? Lembra que eu falei que são duas formas do Eterno falar num redemoinho, ou com a morte, ou numa visão, num arrebatamento. Então Elias não foi arrebatado com o corpo. Ele foi realmente, nunca mais foi visto, ele realmente morreu. Temos em roxo a palavra Eliarro, que é Elias. Temos em marrom a palavra Shamaim, que é céus, as águas de lá. E temos em verde a palavra Rekeb Esh. Rekeb é a palavra carruagem. E a palavra Esh é a palavra fogo. Vamos para Jó capítulo 30, verso 22. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolve-me no estrondo da tempestade. Aqui temos a palavra ruar, da onde traduziram por vento, que também pode ser espírito, e temos a palavra rakab, que é a palavra cavalgar, a mesma de carruagem. Verso 23, pois eu sei que me levarás à morte. Olha que interessante, uma carruagem, vai cavalgar nas nuvens, assim como Elias. O que Elias fez? Cavalgou nas nuvens. Então olha o que diz Jó 30. Vou até ler de novo. Levantas-me sobre o vento, me fazes cavalgá-lo. Dissolve-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. É o destino de todo homem, a morte. Então, assim como Enoque, o Senhor tomou para si, como nós vemos em Jó 1:21. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. É a palavra lacar. Enoque andava com Deus e já não era, porque o Senhor lacar para si. O Senhor o tomou para si. Então percebe que tanto Enoque como Elias passaram pela morte. Então perceba aí a semelhança do texto de Jó 30 com o texto de Elias. Salmo 89, 48, como eu já tinha dito, que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Realmente, ninguém. Assim como Hebreus 9, 27, todo homem está destinado a morrer uma única vez. Vamos agora para Salmo 49, verso 14. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, aonde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Então, quem reside na sepultura é o corpo físico, mas o espírito, como sabemos, ele volta para Deus, segundo Eclesiastes 12, verso 7 e Jó capítulo 1, verso 21. Verso 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. É como eu digo, não fica na sepultura, pois ele tomará para si. Olha aí a palavra lacar. Assim como Enoque, assim como Enias, assim como Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Vamos para o Salmo 107, verso 25. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso. Olha aí a palavra de novo. Que elevou as ondas do mar. Um vento que eleva as ondas do mar. Será que Deus está falando no sentido literal aqui? Claro que não. Deus tem como prioridade ensinar coisas espirituais. Deus não está ensinando para criança no jardim da infância. Deus, quando escreveu a Bíblia, está direcionando o ensino para que a gente saia da infância e entenda as coisas espirituais, o mundo que nos rodeia, conceitos espirituais. Então, aqueles que ficam presos à letra, ao literalismo, ainda são bebês espirituais, crianças espirituais. Por isso que uma vantagem do judaísmo sobre o cristianismo
é que o judaísmo ele tem como regra de interpretação todo o texto. Lermos no literal, fazermos midrash, procurarmos textos paralelos e procuramos sod, segredos do texto. Então, espiritualizar o texto é procurar pelos segredos do texto. Em vez do cristianismo jogar tudo do judaísmo fora, devia pegar as coisas boas do judaísmo. Claro, o judaísmo não é perfeito. Assim também ele tem que pegar as coisas boas do cristianismo, principalmente a crença no Messias. Poderá ir ainda mais longe. Sabemos que existem judeus messiânicos, mas eles também ainda são muito literalistas, principalmente em relação ao cumprimento de profecias, colocando tudo para as sombras ainda, como Israel literal, Jerusalém literal, etc. Está no caminho da verdade? Está no caminho da verdade, mas precisamos ir além. Então esse vento aqui do verso 25 do Salmo 107 é um vento espiritual que eleva as ondas do mar, as nações. E como eu provo que esse texto é espiritual e não literal? Pelo verso 26. O que aconteceu com as ondas do mar? Subiram até os céus. Você já viu alguma onda subir até o céu? E olha a continuação. Desceram até os abismos. Então o mar aqui não é mar. O vento não é vento. Os céus e o abismo não é céu e abismo literal. Entende? Como nós temos que estar com a visão espiritual aguçada para que a gente possa entender realmente o que Deus quis passar desde o princípio. Então esse vento impetuoso que eleva as ondas do mar, o que faz a onda? Não tem a parte dela que sobe e depois tem a parte dela que desce? A onda ela faz um movimento semicircular, para baixo e para cima. Observe uma onda de lado. Você vê semicírculos. Então essas ondas subiam até o céu e desciam ao abismo. Então esse vento do eterno abarca tanto aqueles que habitam nos céus espirituais, como aqueles que habitam nos abismos espirituais. No meio destas angústias, desfalecias as almas daqueles que estão no abismo. Temos o seio de Abraão e o abismo. Temos que ter em mente a parábola do rico e do Lázaro. Vamos entender mais ainda sobre essas questões aqui do Salmo 107. Verso 27. Andaram e cambalearam como bêbados, como ébrios, e perderam todo o tino, toda a razão. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Quem clamou ao Senhor? Lá quem estava no abismo. E ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, isto é, o vento tempestuoso, e as ondas se acalmaram. Percebe? Então se alegraram com a bonança. A água, águas tranquilas. E assim os levou ao desejado porto. Lembra do Salmo 23? O que diz lá no Salmo 23? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, alimento. Leva-me para junto das águas de descanso. Quais águas que dão descanso? As águas tranquilas. Como aqui no texto do Salmo, que eu estou lendo. O Salmo 107. Se alegraram com a bonança e os levou ao porto desejado. Que porto é esse desejado? Quer dizer que nós temos que navegar. Sim, nós temos que navegar. O que nós somos chamados na Escritura? De hebreus. Que significa a palavra ivri em hebraico? Aquele que atravessa. Aquele que sai de um ponto e chega do outro lado. Lembra de Jesus? É necessário que cheguemos até a outra margem. E aí houve tempestade, vento tempestuoso,
e os discípulos temeram morrer. E Jesus falava assim: que tipo de hebreus vocês são? Que homens de pequena fé vocês são? É necessário chegar a outra margem. Homens de pouca fé. Que mais? Abraão não saiu de Ur dos Caldeus e chegou até Canaã? Chegou, no sentido literal. Mas no sentido espiritual, ele saiu da Babilônia espiritual e chegou até a terra prometida espiritual. Então, quem foi chamado como primeiro hebreu na Bíblia? Abraão. Aquele que atravessa. Então, nós devemos sair da Babilônia espiritual e ir até a nova Canaã espiritual. Então, vamos ver o slide desse verso 30. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Temos aí em roxo a palavra Meroz, uma cidade, refúgio. Olha que interessante. Uma cidade de refúgio. Vocês já estudaram o Antigo Testamento e procuraram por cidade de refúgio? Qual é o significado? É muito importante. É ali que os habitantes ficavam a salvo dos inimigos. É na cidade de refúgio que ficaria livre do vingador do sangue. Qual vingador do sangue é este? Aquele que quer cobrar tintim por tintim da lei. Quem é transgressor? O vingador de sangue requeriria todo o sangue derramado do homicida. Então, o homicida, se quisesse se proteger, o pecador, ele teria que ir para a cidade de refúgio. E temos em vermelho a palavra Refitzan, que vem da palavra refest, que significa deleite, prazer desejado. Então, é muito mais do que um porto desejado. É uma cidade que é refúgio e ela traz prazer e deleite. Qual cidade vocês acham que é? A Nova Jerusalém. Exatamente. Vamos para Apocalipse 20, verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. A palavra além aqui é a palavra Hades. Vamos para Jeremias 23, 19. Eis a tempestade do Senhor. Olha que interessante. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Olha aí. Jeremias 23, 19. Então a gente vê também que Ezequiel, capítulo 1, verso 4, tem uma tempestade no meio da carruagem entre os 4 seres viventes. E Zacarias 9, verso 14, onde o Senhor iria com os redemoinhos do sul, e Judá dispararia flechas de Efraim à Grécia. Quem é Grécia? Iavã, Javã, os descendentes de Jafé, as nações que habitariam nas tendas de Sem. Então, como eu disse, o Eterno ele tem 2 formas de aparecer num redemoinho para os seus filhos. Uma delas é na morte do corpo físico e a segunda é num encontro com o Eterno, num arrebatamento em espírito. Então vamos ver como isso se procedeu com Paulo, provavelmente com ele, né? Não sabemos ao certo, mas provavelmente foi. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. É num redemoinho. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Veja que Paulo não sabia de que maneira tinha se processado esse arrebatamento. Mas ele foi e voltou. Entende? Então, se ele foi e voltou, ele não passou pela morte física, mas teve um encontro com o Eterno. Teve uma visão do Eterno. Seu espírito foi arrebatado para até o 3º céu. Então o verso 4 confirma isso.
foi arrebatado ao paraíso. Esteve lá. Não foi simplesmente só uma visão. Percebe? E ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Que tipo de palavras são essas? Será que são horríveis, são feias? Não, muito pelo contrário. São lindas e maravilhosas. E qual o significado da palavra inefável? Significa, são visões que a pessoa teve e ela não consegue exprimir isso numa linguagem que nós conhecemos. Ou seja, são coisas que não existe paralelo com o mundo físico, como está escrito no Novo Testamento. Tudo que Deus preparou, o homem terreno ainda não viu. Então este evento retrata um momento de êxtase, um arrebatamento do espírito, possivelmente de Paulo, até essa região espiritual chamada de terceiro céu. Vamos para Jó 38, verso 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem Deus está citando? Os amigos de Jó. Vamos ver, Jó 42, verso 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor diz também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vamos ver agora o próprio Jó, falando no capítulo 42, verso 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Olha, voltando a repetir o texto. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, apesar de Deus ter falado apenas dos três amigos, Jó, pela sua humildade, Jó, pela sua sinceridade, também se incluiu. Também se incluiu. Na verdade, falei o que eu não entendia. Por quê? Porque Jó estava falando como homem e não como Elohim. Coisas maravilhosas demais para mim, e realmente são, quando você conhece coisas profundas espirituais. Coisas que estão encobertas, infelizmente, para muitos religiosos. Até hoje. Até hoje. Coisas, como disse o próprio Jó, que ele não conhecia. Jó prossegue aqui no verso 4. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha a condição de humildade de Jó. É louvável. Vamos ver mais um detalhe aqui antes de prosseguir com o capítulo 38. Vamos ler Jó capítulo 2, verso 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Pulando alguns versos, vamos para o verso 13, onde os três amigos de Jó procuram confortá-lo. Vamos ver o verso 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então a gente vê que aqui 7 dias, 7 noites não é por acaso. É um olã. É uma semana profética. E vamos ver que Deus resgata Jó das dores, das tribulações, no último dia. No último dia. Isso quer dizer que foi 7 dias literal e que Deus vai resgatar Jó no último dia, literalmente falando? Não. Nós estamos falando de conceitos espirituais. Deixo isso para os literalistas. Aquela mulher que foi curada depois de anos e anos de hemorragia, ela foi curada no último dia, o dia que ela teve um encontro com o Eterno, através do Messias. Aquele paralítico que ficou anos e anos e anos, ele foi curado no sábado. Mas era sábado literal. Mas espiritualmente, para aquela pessoa foi o último dia. Então, ser curado no último dia era encontrar descanso no Messias. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Você acha que Jesus só fazia cura no sábado? É que a Bíblia dá importância a esse fato apenas no sábado. Mas você acha que Jesus, no primeiro dia da semana, no segundo, no terceiro, no quarto, se ele encontrasse uma pessoa, ele não curaria? Claro que sim. E para aquela pessoa, era como se fosse o sábado, espiritualmente falando. Portanto, a nossa dor dura até a ressurreição do último dia, no final da semana, no sábado, quando o sacerdote vai nos resgatar fora do arraial, fora do reino, e nos trazer de volta para casa. Prosseguindo, vamos para o verso 3 de Jó 38. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Então Deus conversa com Jó num redemoinho e pede para ele responder como homem. Se ele sabia das coisas que vai ser dita a partir de agora. Olha que tremendo esse pronunciamento do Eterno. A profundidade dele. Verso 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Devemos prestar atenção nas entrelinhas. Onde você estava, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Você tem entendimento disso? Preste atenção. Então, o que são fundamentos da terra? São leis imutáveis do Criador, sejam elas físicas ou espirituais. Existe um padrão no reino de Deus. E a terra, mesmo que ainda não tenha o reino de Deus estabelecido, mas tudo no universo é regido pelas leis do Criador. Eu não consigo sair das leis físicas do universo. Se eu me jogar pela janela do prédio que eu moro, eu vou cair lá embaixo, pela lei da gravidade, lei inexorável. Se eu for do outro lado do planeta, no Japão, e fizer a mesma coisa, o que vai acontecer comigo? Também vou cair. Se eu plantar uma semente aqui, ela vai germinar? Vai. Se tiver um planeta no universo com as mesmas condições da Terra, se eu plantar uma semente, ela não vai germinar nesse outro planeta? Vai. Vai. Repito, as mesmas condições. Sabemos que há planetas que aparentemente são mortos, sem vida. São apenas rochosos, ou são planetas que são gases. Mas assim como na Terra, em que há florestas, há mananciais de água, também há desertos. Então, no universo, também há planetas que são ricos em ecologia. E há planetas que são desertos. É um padrão das leis de Deus. Continuando, verso 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Você sabe, Jó? Quem lhe pôs as medidas? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem foi o responsável por medir a terra, Jó? Vamos ler Zacarias capítulo 2, verso 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Quem que é este homem? É Yeshua, é Jesus, é o anjo do Senhor. Verso 2. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Nós sabemos que a Nova Jerusalém vai descer do céu, não literalmente, mas trazer as realidades que existem lá, no mundo espiritual, para o mundo físico. Então, medir uma cidade é constatar a quantidade de moradores e a necessidade de ajustar o tamanho da cidade. Medir também é traçar bases na cidade. Essa cidade vai ter 12 portas, vai ter 12 colunas. Qual é a altura do muro da cidade? São parâmetros, são referências. Então o Messias estava medindo para quê? Para ver se tudo estava dentro do cronograma.
Porque a Jerusalém de baixo ela tem que se parecer com a Jerusalém de cima. Caso tenha algo com medidas erradas, é preciso corrigir, ajustar. Quantas portas tem? 14? Correto é 12. É o padrão. A altura do muro é 144. Quanto está medindo o muro? 120? 190? Precisa corrigir. Não literalmente, preste atenção. Mas dentro dos padrões espirituais. O que são 144, a altura do muro? 12 vezes 12. 12 apóstolos e 12 tribos. Não são 13, não são 14, não são 9. Entende? É um padrão. 12 vezes 12. 144. Prosseguindo, vamos para o verso 6 de Jó 38. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Mais uma vez, dizendo de bases. E quem colocou a pedra angular? Aqui no original, o hebraico é Even Pinahá. Even é pedra, Pinahá angular, é esquina. Verso 7. Olha que texto maravilhoso o verso 7. Prestem atenção. Quem colocou a pedra angular? Quem assentou? Qual foi o pedreiro que colocou a pedra angular? Verso 7. Quando as estrelas da alva, as estrelas da manhã, juntas, alegremente, cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Quer dizer que quando foi colocada a pedra angular na terra, já existia filho de Deus? Já. É isso que eles ensinam para nós, os religiosos, os teólogos, os pastores, os rabinos? É isso que ensinam? Deus só fez a terra, então, de mundo habitado? Eu não estou dizendo que esses filhos de Deus aqui são ETs, não estou dizendo isso. Estou dizendo que na criação de Deus, os filhos de Deus estão espalhados por toda a criação, por todas as criações do Eterno. Deus não é um ser inativo, Deus não é um ser preguiçoso e que só faz uma obra, não é autor de uma obra só. Qual é o médico que não vai trabalhar todos os dias? Qual é o engenheiro que não vai trabalhar na sua função todos os dias? Qual é o Deus que não vai fazer a sua função todos os dias? A pergunta é a mesma. O que Deus é? Criador. O que Deus faz? Ele governa, ele reina. Sobre quem? Sobre filhos, sobre anjos. Então vamos ver o slide de Jó 38, verso 7, que nós acabamos de ler. Quando as estrelas da manhã juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Temos em vermelho a palavra Corrivei, que vem da palavra Kohav, estrela. Olha aí em vermelho. Como foi traduzida nas mais variadas versões aí. Temos em roxo a palavra Boker, palavra manhã. É a estrela da manhã mesmo. Olha que curioso. Temos em marrom a palavra Kol, todo, toda. São todos os filhos de Deus. Todos. Temos em azul a palavra Binei, que significa filhos. E temos em verde a palavra Elohim, que significa Deus ou deuses, depende do contexto. Aqui está falando dos filhos do Eterno. Então é Elohim com E maiúsculo. Porque nós também somos Elohim, mas com E minúsculo. Prosseguindo, vamos para Lucas 15, verso 7. Por que essas estrelas cantavam, rejubilavam, juntamente com os filhos de Deus? Por quê? Lucas 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pulando alguns versos, Jesus repete: eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se há festa no céu por um pecador que se arrepende, quanto não seria a festa pelos anjos assistirem
sendo colocado um Messias num planeta onde ali havia abismo, onde ali havia trevas, onde ali havia morte espiritual. Esse Messias iria causar o que naquele planeta? Vida, conversão, arrependimento, transformação, mudança de vida. A festa não seria dobrada, triplicada? Claro que sim. Claro que sim. Olha só o que Jesus disse em Lucas 12:8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Existem outros anjos. Quem são os anjos? O que é anjo? Anjo é espírito. O que é espírito? É Elohim. E nós somos o quê? Elohim. Os anjos que estão no céu têm diferença dos anjos que estão na carne? Não, nenhuma. São todos filhos de Deus. A única diferença é que uns servem ao Eterno, outros ainda não. Preste atenção no que eu disse. Uns servem ao Eterno, outros ainda não. Porque é Deus que leva os filhos a servirem. Lembra do que Jesus disse? Ninguém vem a mim se pelo Pai não for concedido. Ninguém vem a mim se primeiro o Pai não o trouxer. Então o texto de Jó não diz quem colocou a pedra angular na terra? Então vamos ver. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do terrom, do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quem é esta luz? É Jesus, é Yeshua. Leia lá João capítulo 1. Quem é a luz do mundo? É Jesus. Houve luz sobre a face do abismo, onde haviam mortes e mais mortes. Havia trevas e mais trevas. E a partir desse momento, as trevas começaram a ser dissipadas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem puder ver, que veja. Deus colocou a pedra angular na terra. Então aqui nós temos uma clara distinção entre Deus e o seu Filho, Jesus. Deus revestiu esse anjo da mais alta autoridade e hierarquia. Leia lá Daniel capítulo 7. Foi-lhe dado o reino e o domínio. Foi-lhe dado o reino e o domínio. Aonde? Na terra. E Jesus confessa lá no Evangelho de Mateus: toda autoridade me foi dada. Ele não tinha. Toda autoridade me foi dada. E o que Jesus faz quando o reino é completamente estabelecido na terra? E o último inimigo é vencido, a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. O que Jesus faz? 1 Coríntios 15. Ele devolve o que ele recebeu. O que ele recebeu? O reino. Leia lá Daniel 7, depois leia 1 Coríntios 15. Ele devolverá o reino ao Deus e Pai. Para quem que ele vai devolver? Ao Deus e Pai. Jesus é Deus? Tem certeza? Tem certeza? Você conhece mesmo quem é Deus? Você conhece mesmo quem é a pedra angular, quem é Jesus? Como eu disse no estudo anterior de João 16, muitos não conhecem o Pai nem o Filho, mesmo dentro do cristianismo. Não é só dentro do judaísmo que não se conhece o Pai e o Filho, não. Claro, toda regra tem a sua exceção. Tem pessoas que sabem, mas não são muitos. Então foi falado que as estrelas da manhã, as estrelas da alva, cantavam e rejubilavam. Ué, quem são as estrelas da manhã?
Vamos ler Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Olha aí. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas nações? Está falando de um anjo. Está falando de Satanás, não está? Mas tanto Satanás como a prostituta de Apocalipse 17, eles debilitavam as nações. E quem é a prostituta de Apocalipse 17? É Jerusalém de baixo. É o povo de Deus que está prostituindo o próprio povo de Deus. Por quê? Por causa da sua apostasia. Por quê? Por causa da sua idolatria. Por quê? Por causa da sua ignorância. Que mais? Apocalipse capítulo 2, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então nós não temos ainda sabedoria e entendimento para saber o que é isso. Mas é uma coisa muito boa, porque Jesus recebeu. E nós vamos receber também. E esse anjo que caiu do céu lá de Isaías 14 também recebeu. Também recebeu. Então vamos ver Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Lembre-se, Jesus recebeu a estrela da manhã. Então Jesus é a estrela da manhã. Então quem são as estrelas da manhã que cantavam e rejubilavam? Quem são os filhos de Deus que faziam a mesma coisa? Antes da criação da terra. Quando a pedra angular ela era posta na terra. Será que os religiosos e teólogos vão responder agora? Ou vão continuar ignorando esse texto? Vamos para o verso 8 de Jó 38. Ou quem cerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Aqui no original não é bem a palavra madre, mas indiretamente pode se colocar. Mas aqui seria quem rompeu o útero. Nós sabemos, é claro, que só tem útero quem é mulher, quem é mãe. Mas a palavra no original aqui, só para que as pessoas tenham entendimento, é a palavra berém, útero. Mas pode perfeitamente colocar-se a palavra madre, que continua dentro do mesmo sentido. Verso 9. Quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. A escuridão são nuvens espessas. Fraldas seria pano, contenção, ataduras. Verso 10. Quando eu lhe tracei limites, ele pus ferrolhos e portas. O que são limites? São decretos, são prescrições, são leis. Então é evidente que eu não sei todos os símbolos. Eu também estou estudando. Aqueles que eu consigo identificar, nesse capítulo 38, eu vou explicar para os irmãos o que eu entendo. Por isso é que eu disse que esse estudo é preliminar. Que sirva de inspiração para que outros irmãos o façam. Outros irmãos sondem as Escrituras. E aprofunde mais e mais além do que eu aprofundei. E não jogar esse livro num canto e ser desprezado das Escrituras, como é feito por muitos religiosos. Pegue um ano da sua congregação e veja quantas passagens de Jó o seu pastor, o seu rabino, usou para falar à sua congregação. E principalmente,
Esses textos que colocam em xeque a teologia que eles mesmos pregam. Aí eu quero ver. Quando o povo começar a tomar conhecimento destes textos. Então, relendo o verso 10, quando eu tracei limites, ele pôs ferrolhos e portas e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Então, como eu disse, são limites, são decretos, são prescrições, são leis para o mundo físico. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Aqui a palavra madrugada seria manhã, boker. Então, relendo o verso 12. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à manhã, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? As orlas são asas, kanaf, em hebraico. A terra, Aretz, está falando da terra de Israel, como sombra. Terra de Israel que representa o quê? O povo de Deus. Verso 14. A terra se modela como bairro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Muitos têm falado que aqui está se falando da terra plana. Deus não está preocupado com o formato da terra. Deus está preocupado em ensinar conceitos espirituais. Então a terra ela foi moldada com base em um modelo, como no vaso de oleiro, que é feito de cerâmica, de barro. Ela toma a forma do selo, da roda do oleiro. Esse selo está no dedo de quem? De Deus. Lembra como se selava antigamente? O rei tinha um anel no dedo. E para dar a sua autoridade sobre as cartas que eram escritas, era colocado um pedaço de argila e pegava o anel e pressionava aquela argila para marcar na argila, no barro, a assinatura do rei. Então a terra estava sendo moldada com o selo da marca 777, o selo do Eterno. Continuando o verso 15, dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Vamos para Ageu 2:23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus iria fazer com Zorobabel como um anel de selar. Seria moldado pelo Eterno. Vamos para Jó 38, verso 16. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Aqui a palavra abismo é a palavra terrom, e a palavra mar é a palavra iam. Então sabemos que terrom é a mesma lá de Gênesis 1, verso 2, onde havia trevas sobre a face do terrom, do abismo. E a palavra mar em hebraico é iam, e ela significa tanto mar como ocidente. E que espiritualmente podemos dizer que é o mundo físico. Mar, iam, ocidente, mundo físico, Queden, oriente, mundo espiritual. Aonde fica o Jardim do Éden? A oriente. Aonde está o Jardim do Éden? Na terra? Não. Aonde está o Jardim do Éden? No céu. Da onde vai descer como se fosse a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém e Éden é a mesma coisa. É a mesma coisa. Verso 17. Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa?
Essa região tenebrosa aqui no hebraico, Etzalmavet, que é sombra da morte. Pesquise por sombra da morte na Escritura. E você vai se surpreender. Então você viu, Jó, a sombra da morte, Jó? Viu onde ficam as suas portas? Verso 18. Tem ideias nítidas da largura da terra? Repito, Deus não está falando de terra literal aqui, não. Deus está falando do seu povo, da terra, do povo de Deus, de Israel. Dize-mo se o sabes. Ezequiel 40, verso 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto te mostrar. Porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Então, Jó, você tem noção da largura da terra? Você mediu, Jó? Dize-me se você sabe. Vamos para o verso 19 de Jó 38. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Sabemos que o caminho é Jesus, é o Messias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos leva para a morada de luz. E quanto às trevas, e quanto ao Rocher? A mesma que está lá em Gênesis 1, verso 2, onde havia trevas sobre o terrom, sobre o abismo. Para quê? Que Deus estava perguntando, qual é o lugar das trevas? Qual é o caminho da luz? Verso 20, para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Território, caminho, é a palavra netívia em hebraico. E onde fica a tua casa, Jó? No seio de Abraão ou no terrom, no abismo, no Sheol? Então aqui, antes de entrar no verso mais importante do capítulo 38, vamos colocar aqui para que fique bem claro que Deus não está zombando Jó. Deus não está humilhando Jó na sua insignificância. Muito pelo contrário. Deus está se revelando para Jó num redemoinho. Tanto é que Jó confessa que aprendeu coisas maravilhosas do Eterno. E são mesmo. Então vamos lá. Quantas vezes Jó repetiu a frase: os meus dias são poucos? Então eu coloquei aí na tela para facilitar. Jó 7, verso 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Também falou, os meus dias são poucos, em Jó capítulo 7, verso 16. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Será que é um sopro, Jó? Jó capítulo 9, verso 25. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Jó capítulo 10, verso 20. Não são poucos os meus dias? Tem certeza, Jó? Não são poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Jó capítulo 17, verso 1. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Será, Jó? E finalmente Jó 17, verso 11. Os meus dias passaram e se malograram, os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Então 6 vezes Jó falou que seus dias eram poucos, eram rápidos, era como um sopro, curtos. Agora, segunda pergunta. Quantas vezes Deus disse a Jó:
Sabes isso, Jó? Entendes essas coisas, Jó? Quantas vezes? Então vamos ver aqui Jó 38, verso 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Uma vez. Jó 38, verso 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe, Jó? Segunda vez. Ou quem estendeu sobre ela o cordel, completando o verso 5. E na terceira vez, do verso 18, do capítulo 38, tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. Então Deus pergunta 3 vezes para Jó. Se ele sabia e se ele tinha entendimento. E a terceira e última pergunta que eu queria fazer: quantas vezes Jó pediu para Deus lhe ensinar? Quantas vezes? Temos em Jó 6, verso 24, ensina-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Jó capítulo 7, verso 17, que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado? E cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? É porque Jó não sabia que nós somos mais importantes do que a gente parece. Nós não somos simplesmente homens. Nós estamos como homens, mas nós não somos homens. Nós somos Elohim. Nós somos deuses. Nós somos filhos do Altíssimo. E finalmente, Jó capítulo 10, verso 2. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Então Deus responde essas 3 perguntas de uma só vez no verso 21 do capítulo 38, o clímax do livro de Jó. Texto este maravilhoso e profundo, e que é desconhecido pela maioria daqueles que estudam a Bíblia. Então vamos aí ao slide do verso 21 do capítulo 38. O que Deus disse? Tu sabes, porque neste tempo eras nascido. Olha que tremendo. Qual tempo? No tempo da criação da terra. Você já era nascido, Jó, no tempo da criação. E porque é grande, e porque é grande, e porque é grande o número dos teus dias. Vamos ler em outra versão? De certo tu o sabes, porque então já eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Olha King James. Ora, por certo tu o sabes bem, afinal já eras nascido, e os teus dias são numerosos. Então olha aí em hebraico, toda a tradução do verso. Você pode dar um pause aí no vídeo e anotar as palavras em hebraico, ou capturar a tela, se você assim o desejar. Este texto é ensinado nas igrejas? Esse texto é ensinado nas sinagogas, dentro do contexto? Então eu vou repetir aqui de novo. O verso 3 do capítulo 42. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. O que Jó não entendia? Que ele era muito mais do que homem, que ele era Elohim, que ele já existia antes da terra existir, que os dias dele são muito maiores do que ele estava contando. Ele estava contando apenas na vida física, na matéria, como homem de carne e sangue. E essas coisas, o que confessou Jó, são coisas maravilhosas demais para mim, e são mesmo. Quando a gente toma consciência do que nós somos e do que fazemos aqui neste mundo, coisas que eu não entendia, Jó completa. Então nós, como anjos, somos pré-existentes como Jó? Sim. Olha o slide aí de Eclesiastes 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez, desde o princípio até o fim. Aqui nós temos 2 questões. A primeira,
O que é esse coração? É a nossa alma, o nosso espírito, não é coração de carne. Então, quando Deus nos gerou de si mesmo, colocou a eternidade em nossas almas e nossos espíritos. Por isso é que eu sempre repito aqui neste canal: temos a vida eterna existencialmente. Porém, nem todos têm a vida eterna espiritualmente. Vida eterna espiritualmente é o quê? Ter comunhão com o Eterno, ter relacionamento com Ele. Há muitos irmãos nossos que estão em trevas. Eles têm a vida eterna existencial, porém estão mortos espiritualmente para Deus. Por quê? Eles andam errantes pelo universo, não só pela Terra. Porque os anjos não se limitam apenas à Terra, mas toda a criação. E eles não estão sempre na Terra, em corpos de carne e sangue. Os anjos, quando perdem o seu corpo físico pela morte, eles voltam à sua condição de anjo e continuam perdidos no mundo espiritual. Vão para o abismo, igual na parábola do rico e do Lázaro. Então eu não vou ficar muito tempo nos slides. Quem quiser anotar, dá um pause aí e anote as palavras. Segunda questão, aqui está citando em Eclesiastes 3:11 que o homem não vai poder descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso é parcialmente verdade. Por que parcialmente verdade? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E o Pai vai revelando ao Filho pouco a pouco, à medida que este vai tendo mais maturidade. E é isso que diz a palavra. A revelação de Deus, ela é progressiva. Então, no tempo aqui de Salomão, muitas coisas estavam ocultas. Inclusive ao próprio Salomão, que tinha muita sabedoria. Muitas coisas estavam ocultas. Mas todo pai deseja que o seu filho seja instruído. Ou nós vamos esconder ensinos dos nossos filhos? Será que o ensino que nós estamos escondendo é porque ele não pode saber, que é muito ruim? Não. Podemos esconder do filho enquanto ele é imaturo, para que ele não use essa instrução de forma errada. Mas quando nós vemos que ele tem maturidade, podemos ensinar. Por exemplo, uma faca. Você não vai dar uma faca para uma criança brincar. Ela vai se machucar, ela vai machucar outras pessoas. Mas quando ela tem mais maturidade, mais vivência, nós podemos ensinar a criança a manusear a faca de maneira correta, sem ferir ninguém. Usar a faca dentro dos propósitos para que ela foi criada. Vamos para o texto de Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, realmente, Deus conheceu Jeremias antes dele nascer. Não é simplesmente pela sua onisciência, não. Não é pelo seu poder, não. Ele realmente conheceu. Porque Jeremias, assim como Jó, já era pré-existente. Percebe como isso muda totalmente de figura? Quando você tem entendimento de um novo conceito? Não somos simplesmente homens de carne e sangue. Nós somos muito mais do que homens de carne e sangue. Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei. Que é a palavra olã. Com amor olã eu te amei. Um amor que vai além da eternidade. Por isso com benignidade te atraí. Então esse amor de eterno é um olã. Quanto que é esse olã? É 7.000 anos? É 50.000 anos? Ou esse olã é de olã a de olã? Será que o amor de Deus tem limite? Claro que não. O amor de Deus é infinito. Infinito. Romanos 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que de antemão conheceu, também os predestinou.
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Existe uma denominação que prega a predestinação. A predestinação é um ensino bíblico. Porém, como eles não entendem a imortalidade da alma, a pré-existência da alma, as vidas sucessivas, eles distorcem o entendimento do que é predestinação. E transformam Deus em um ser que faz acepção de pessoas. Eu gosto desse, eu não gosto daquele. Eu gosto desse, eu não gosto daquele. Eu vou salvar esse e não vou salvar aquele. Esse é vaso de honra, esse é vaso de ira. Mas não. Quando Deus realmente conheceu, antes de eles se encarnarem na terra, quem eles são, também os predestina para uma vida rica e abundante, para ser vaso de honra. Ou, sabendo que em seus corações são maus, antes de encarnarem-se novamente, saberão que serão vasos da ira, destinados à perdição. É simples assim. Deus é onisciente? Claro que é. Mas também Deus é online. Deus conhece a cada segundo cada um dos seus filhos e sabe do que eles são capazes ou incapazes de fazerem. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Graça essa que nos foi dada antes dos tempos eternos. É a palavra aion aqui no grego. Aion e olã é a mesma coisa. É um longo período de tempo indeterminado. Aion é grego e olã é hebraico. É o mesmo significado. Então, como eu já disse, Deus é Deus de olã a de olã. Deus é Deus de eternidade a eternidade. É um Deus que sempre cria e é um Deus que sempre governa e reina sobre filhos. Poderia citar aqui novamente, mas os irmãos já devem estar cansados de eu tanto falar sobre esse verso. Mas neste estudo eu quero colocar outros versos, para mostrar que não é apenas um que Deus fala sobre si. Então olha na tela aí, 1 Crônicas 29, 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Então, se nós somos pré-existentes e temos a imortalidade da alma e vivemos vidas sucessivas na carne, o nosso Deus é o quê? É nosso Pai de olã a de olã. Próximo slide, Isaías 63, 16. Mas tu é nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor. É o teu nome desde a antiguidade. Observe aí marrom, desde a antiguidade é o nosso Redentor. É a palavra olã. Vamos para o slide agora de Salmo 25, verso 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Qual é a palavra que está em vermelho? Olã. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Desde quando? Desde sempre. Deus não muda. Então quer dizer que Deus exerceu a sua bondade, a sua misericórdia com quem? Se não havia filho de Deus antes da terra. Ou havia? É claro que havia. Lembra de Jó? Lembra de Jó? O que Deus disse para Jó? Por que as filhas da alva e os filhos de Deus cantavam e rejubilavam, Jó, quando eu coloquei a pedra angular na terra? Por quê? Continuando, outro slide, Números 16, 22.
Eu vou ler a tradução da Almeida Corrigida e Fiel, que está mais próxima do original. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos, de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Olha, não estou mentindo, vê aí em vermelho. Elohei ha-Ruhot, Deus dos espíritos, de toda a carne. Olha em verde aí, Kol Bazar. Kol é toda e Bazar, carne. O que são espíritos? São Elohim. O que são Elohim? São filhos de Deus. Salmo 82, verso 6. O Messias também era pré-existente, com toda certeza, não há exceção. Deus não faz acepção de pessoas. Se Jó era pré-existente, quanto mais o Messias. Provérbios capítulo 8, verso 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Aqui, esse antigas aqui, é bem antes da terra existir. Verso 23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então aqui está separando o verso 22 do 23. Um está falando antes do começo da terra, e outro está falando que o Senhor me possuía antes das suas obras mais antigas. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes de haver abismos, eu nasci. Que abismos são esses? Está falando de abismo literal? Não. Está falando de regiões de sofrimento, de espíritos mortos, de anjos mortos, caídos no abismo. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, os reinos, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Olha como é bem antes. É bem antes. Quanto tempo a terra tem? 7.000 anos? Não. A terra tem bilhões de anos. Então, está falando do que no verso 26 aqui? Antes da terra ser projeto em bilhões e bilhões de anos atrás, eu já existia. Verso 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Qual abismo? O abismo da terra. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando eu fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. Com quem? Com o Eterno, com Deus. Eu era o seu arquiteto. Então Jesus era o arquiteto de Deus, dando sugestões. Não que o Eterno precise de sugestões, mas um pai ama ver o filho participando das coisas. Ou a gente vai falar para o nosso filho: cala-te, você não sabe nada, deixa que eu faço tudo. Não. Um pai, para ensinar para o seu filho, deixa ele fazer. Deixa ele dar palpite. E corrige quando necessário. Jesus não aprendeu, não? Claro que aprendeu. Leia o livro de Hebreus. Ele aprendeu pela obediência, pelas coisas que sofreu. Pensa que é fácil ser Messias? Pensa que é fácil ser anjo intercessor de todas as almas de um planeta? Não é não. Exige responsabilidade, exige muito trabalho. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias. Jesus não é Deus, é filho de Deus. Qual é a delícia de um pai? Os filhos. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, no mundo espiritual, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Lembra de Jó 38, 7? Porque os filhos de Deus cantavam e rejubilavam quando foi colocado o Messias sobre a terra, a pedra angular sobre a terra.
as estrelas da manhã. Vamos para João 17, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Veja aí, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Mas olha o verso 6 que eu queria destacar. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Passado, eram teus. Os filhos de Deus são de quem? Do Eterno. Desde quando? Antes que houvesse mundo. Todas as almas são minhas, a alma que pecar, esta morrerá. Todos os espíritos são meus, a alma que pecar, essa morrerá. Todos os Elohim são meus, e o que pecar, morrerá. No sentido existencial? Não. No sentido espiritual. Eram teus e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E o povo de Deus é pré-existente? Também é. Observa o slide de Isaías 44, verso 7. Quem há como eu feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que este anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então observe aí em hebraico aí, antigo povo. Um povo Olã. Um povo da eternidade. Um povo pré-existente, evidentemente. Vamos para o verso 22 de Jó 38. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Eu já fiz um estudo sobre o vento oriental neste canal. Assistam. Não vou repetir aqui. Verso 25. Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente? Para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Então quem é que faz chover sobre a terra? É Deus. Vamos para Zacarias 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Sabemos que é Deus que desperta seus filhos. Já vimos isso em estudos anteriores, principalmente para levá-los ao Messias. Portanto, devemos pedir para que Deus nos desperte mais e mais, para recebermos novos ensinos e crescermos até a estatura do varão perfeito, não somente na questão moral do Messias. Ser bom como ele é, ser manso como ele é, ser misericordioso como ele é, não ter pecados como ele não tem pecado, mas também para entendermos os mecanismos do universo, visível e invisível. O que disseram os apóstolos sobre o Messias? Quem é este que até os ventos obedecem? Lembra o que Jesus disse? Vós podeis fazer tudo o que eu faço, e obras maiores do que a que eu faço, vocês farão. Está no Evangelho de João. Jesus é Deus? Nós vamos ser Deus? Como Pai, exatamente 100% não. Mas vamos crescer até onde Ele permite que nós cresçamos. Porque afinal nós somos Elohim. Nós não somos meramente homens de carne e sangue. Salmo 72, verso 1, Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele, o filho do rei, com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo. Também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele, o filho do rei, os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele, o filho do rei, permanecerá enquanto existir o sol. O sol? Quem é o sol mesmo? É o Messias. O sol da justiça, de Malaquias 4:2.
Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua. O que é a lua? Os moedes do Eterno. Salmo 104. Deus fez a lua para marcar os moedes, os tempos determinados, através das gerações. Seja ele, o filho do rei, como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua, tempos determinados. Domine ele, o filho do rei, de mar a mar, povo, línguas e nações, e desde o rio até os confins da terra. Curve-se diante dele os habitantes do deserto, do abismo, do terrom, e os seus inimigos lambam o pó. Jó 38, verso 28. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Deus perguntando para Jó. Quem faz a chuva, Jó? Quem é o pai da chuva, Jó? Deuteronômio 32, 2 responde. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Quem é a erva? O ser humano, os filhos de Deus. Quem é o pai da chuva? O Eterno. O que é a chuva? A palavra do Eterno, que rega a terra, que dá crescimento para a erva, que amadurece a erva e faz a erva produzir o quê? Frutos, no seu devido tempo. Vamos para o verso 29, Deuteronômio 38. De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? Quem é que faz isso, Jó? Olha o verso 30. As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Essa palavra profundezas aqui é a palavra terrom, abismo. Então quem é que faz o granizo? É Deus que faz. Assim como o orvalho, é Deus que faz. Mas para que serve o gelo? Por que as águas ficam duras como pedra, a palavra de Deus? Para ferir, para trazer juízo. Salmo 18, verso 11. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Salmo 78, 47. Com chuvas de pedra lhe destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Nós não somos trabalhadores da vinha? Somos. E esta vinha aqui em particular não foi destruída pela geada, pela chuva de pedras? Foi. Por quê? Porque os seus trabalhadores eram maus. Estavam trabalhando de maneira incorreta na vinha. Deus trouxe juízo para aquela vinha, para aquela congregação. Salmo 147, verso 12. Louva, Jerusalém, ao Senhor, louva, Sião, ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente, como um vento. Dá a neve como lã e espalha geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Então, quem resiste ao seu frio? Mas ao mesmo tempo, olha o que Deus faz. Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Quando que Deus faz isso? Quando uma pessoa se arrepende. Ele converte o granizo e derrete. Converte o granizo em água, em orvalho, para aquele que se arrepende. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. Deus não muda. O seu caráter não muda. Deus não faz acepção de filhos. Vamos para Zacarias 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Pulando alguns versos, verso 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz,
mas frio e gelo. Naquele dia do Senhor vai ver o quê? Juízo. Eis que o homem está destinado a morrer uma vez, depois vem o juízo. O céu, a lua, as estrelas da sua vida vão se escurecer. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 e 2. Apocalipse 16, verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Qual cidade? Jerusalém. Como que eu provo isso? Leia Ezequiel, a barba do profeta, dividida em 3 partes, a terça parte. E caíram a cidade das nações. Qual cidade corrompia as nações? Jerusalém. Qual é a prostituta? Jerusalém. Basta ver nos profetas. Quem é prostituta? Jerusalém de baixo. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. O que é ilhas? Povo, línguas e nações. Leia lá Gênesis capítulo 10. Vai falar das ilhas lá, que são povo, línguas e nações. Por que elas fugiram? Porque Deus estava trazendo julgamento sobre a terra. A terra ficou deserta. Quando o pai fica bravo, os filhos se escondem, para não levar chicotada, não levar chinelada. E os montes não forem achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras, que pesavam cerca de 1 talento. Por que 1 talento? É o salário do trabalhador, da vinha. E essas pedras pesavam 1 talento. Era para receber bênção, a recompensa do seu trabalho. Mas estava recebendo o quê? Pedrada, simbolicamente, né, gente? Espiritualmente falando. Deus estava castigando aqueles trabalhadores maus. Continuando aqui, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Quem faz tudo isso? Deus pergunta. E eu preciso responder? Claro que não, é o próprio Eterno. A espada de Deus tem 2 gumes. Ela pode vir como orvalho ou pode vir como chuva de pedra. Jó 38, verso 31. Ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelos, ou soltar os laços do Órion? O que isso está dizendo aqui? São os exércitos de Deus, seus anjos. Verso 32. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Sobre a terra de Israel? Sobre o Áretz? Amós capítulo 5, verso 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, como um fogo que a consuma. E não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O que quer mudar de dia para noite? Tirar de vida para a morte. Mas também Deus pode fazer das trevas em manhã, ressuscitar. Deus é Deus. Ele dá a vida e a tira. Verso 9. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vamos para Isaías capítulo 13, verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Vamos para o Salmo 78, verso 47. Com chuvas de pedra lhe destruiu as vinhas, e os sicômoros com geada. Está falando do Egito. Entregou a Saraiva o gado deles,
e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Quem que trouxe a palavra em forma de granizo, de pedra? Deus tem os seus mensageiros, seus anjos, portadores de males. Deus usa os anjos maus para cumprir os seus propósitos, para trazer juízo sobre a terra do Egito ou sobre uma pessoa. Quem que Deus enviou para colocar Jó na sua situação? Satanás. E com ele os seus anjos. Jó capítulo 1 e capítulo 2, há uma reunião de Satanás com os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus que estão fazendo reunião com o Eterno? Os anjos. Jó 38, verso 34. Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, ei-nos aqui? A palavra relâmpago é a palavra barak, em hebraico. Deuteronômio 32, 41. Se eu afiar a minha espada reluzente, aqui é a palavra barak. Mesma coisa que relâmpago. Quando a espada reflete a luz do sol. Então, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Zacarias 9,14. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como um relâmpago, Baraque. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Olha aí a palavra redemoinhos. A mesma com que Deus falou a Jó. Então Jesus também vem como relâmpago, como Baraque, traindo juízo repentino sobre a terra. Porque Deus é online. Ele sai do Oriente, do Quedem, do mundo espiritual e se mostra no Ocidente, no Iã, no mar, no mundo físico. Quem ouve a pregação de Jesus tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. O raio, o relâmpago, é instantâneo. Jó 38, verso 36. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Aqui, em vez de meteoro, deveria ser correto a palavra mente, como a gente vê em outras traduções. Verso 37. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os odres dos céus? Quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida, e os torrões se apeguem uns aos outros? Essa palavra torrões aqui é a palavra regbim. Verso 39. Caçarás porventura presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos? Então vamos falar dos torrões e da leoa. Primeiro dos torrões. Jó capítulo 21, verso 32. Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante deles. Vamos para Isaías 5, verso 25. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Olha que Deus maravilhoso. Quanto mais aparenta estar irado o Senhor, com isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, para ver se tem alguém que se arrepende. Olha que Deus maravilhoso. Verso 26. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes. Ele lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu ungido é como de leão, rugem como os filhos de leão, e rosnando
arrebatam a presa e a levam e não há quem a livre. Aqui nós temos a mesma palavra de Jó, do verso 39 do capítulo 38, a leoa, palavra labi. Verso 30, bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olha para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Vamos para Números 23, verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa. Povo de Deus se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Oséias 13, verso 4. Todavia eu sou o Senhor teu Deus. Desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhe romperei a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Provérbios 30, verso 17. Já estamos chegando no final do estudo do capítulo 38. Os olhos de quem zombam do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Jó 38, verso 40. Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara os corvos o seu alimento? Quem é que dá alimento para o corvo? Quem é que dá alimento para o corvo? É Deus. Quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Veja que a palavra corvo vem da mesma raiz da palavra tarde. Erev, tarde, orev, corvo. Mesma raiz. Última passagem bíblica, Salmo 147, verso 7. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Então, para explicar esse verso 9, que Deus dá alimento aos filhos dos corvos quando eles clamam, eu vou colocar aqui um pequeno áudio que eu gravei para uma pessoa. E em seguida daremos encerramento a este estudo. Corvo é um tipo de animal impuro, lá em Levítico. Mas nós sabemos que o texto não está falando de corvo. Está falando de animais ou de aves impuras, espirituais. Então, quem são comparados com as aves do céu? São anjos. Quem são comparados a animais da terra? São homens. Os peixes são homens. Entende? Jesus disse que nos faria pescadores de homens. Então, o que é? Os corvos clamam e o Senhor as alimenta. É o que Jesus disse no Sermão do Monte. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus manda sua chuva sobre bons e maus. E se você observar no sábado, você vai ver que o que a natureza dá de alimento é para alimentar os pobres. E quem são os pobres? São as pessoas que ainda não estão salvas. São as pessoas ainda que estão perdidas no caminho da perdição.
Então Deus, por misericórdia, alimenta os ímpios. Assim faz o Pai. O Pai coloca comida na mesa para bons e maus, para justos e injustos. Por quê? Em primeiro lugar, quem leva para a salvação não é a própria pessoa. Ah, eu vou escolher, quero me salvar. Não é assim. O que diz a palavra? Ninguém vem a Jesus se pelo Pai não for concedido. Ninguém vem a mim se primeiro o Pai não o trouxer. Então, quem desperta a pessoa para a salvação é Deus. Então, por que o Pai não vai alimentar o injusto? Por que o Pai não vai mandar a chuva e o sol para os maus e para os injustos? E outra, os que estão no caminho do mal são usados como instrumentos de salvação. Lembra lá? Entrega a Satanás para que através da destruição da carne o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, você vê o depoimento de uma pessoa que está no caminho da salvação, o que ele diz? Eu estava no fundo do poço e Deus me resgatou. Agora, quem colocou no fundo do poço? São as pessoas más, são os anjos maus. Entende? Lembra lá de Jó? Tá certo que Jó era uma pessoa íntegra, mas quem colocou Jó no fundo do poço? Foi Satanás e seus anjos. Entende? Amando de quem? De Deus. Deus não falou? Tudo está em teu poder, mas só não o mate. Compreende? Então é isso. Deus é misericordioso, é benigno. Ele alimenta principalmente quando os corvos clamam. Entende? Já é o princípio de arrependimento. Bom, é isto, irmãos, o que eu tinha para esta parte do estudo do capítulo 38. Não perca a continuação. Já estamos nos aproximando do final do estudo do livro de Jó. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.